Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso YouTube e olha só, muita gente, muito programador, acaba não usando ferramentas muito poderosas e que vão ajudar muito o programador, principalmente quando a gente está iniciando, quando a gente está aprendendo, quando a gente está com alguma dúvida, por exemplo. Então, vamos falar aqui sobre 3 coisas que você pode fazer, 3 de 99, por exemplo, tá? Tem 1 milhão de coisas que a gente pode fazer, mas vamos focar em 3. Que você pode fazer utilizando, por exemplo, inteligências artificiais como o ChatGPT, por exemplo, para melhorar o seu aprendizado enquanto programador, tá? Então vamos falar sobre 3 coisas que você pode fazer utilizando o ChatGPT que vão ajudar muito, muito a sua vida, tá? Tanto quando você está estudando, como também quando você está fazendo projetos, tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu vou te explicar essas coisas, a gente vai fazer na prática também, vamos até para minha telinha aqui agora, e eu vou te explicar os prós e contras de cada coisa dessas, tá? Então vamos lá, ó. Deixa eu vir aqui para minha tela. Ó, estou aqui com o ChatGPT aberto. E aí, uma das coisas que a gente pode usar para auxiliar o ChatGPT para auxiliar a gente é, por exemplo, na explicação e resolução de erros. Então, olha só, vou até abrir uma abinha nova aqui. Vamos abrir aqui um About Blank. Opa, About Blank. Bom, muito bom. Já cheguei digitando tudo errado. Vou abrir aqui o inspecionar. Console e vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar aqui um código JavaScript e eu vou propositadamente digitar um código que não vai funcionar corretamente, tá? Às vezes ele não funciona e dá um erro, e aí mostra o erro. Muitas vezes o erro é autoexplicativo, né? Mas às vezes o código simplesmente não funciona, tá? Então, por exemplo, ó, vamos botar aqui um número e eu vou botar esse número, por exemplo, como o número 3, certo? Então, crio uma variávelzinha com o número 3. Logo abaixo eu vou fazer um if. Então, ó, se número for igual a 3, ele vai fazer alguma coisa. Eu dou console log, este é o número 3, certo? Caso contrário, ele vai mostrar aqui um console log, este não é o número 3, certo? Então vou rodar esse código aqui. Vamos dar um enter para rodar esse código. Dei um enter. Olha só o que apareceu. Este não é o número 3. Mas espera ainda. Tá aqui a variável, ó, número, tá aqui, ó, o 3 bonitinho. Eu fiz um if verificando se ele era o número 3 e tá dizendo que ele não é o número 3. Não entendi muito bem por que isso está acontecendo. Não deu erro, mas foi pro lugar errado. Assim, pelo menos eu acho, né, que foi pro lugar errado. O que a gente vai fazer? Ó, você copia o código, você vem aqui no ChatGPT e você faz o seguinte, ó. Para você, existe um conceito chamado engenharia de prompt, que basicamente é te ensinando como você conversa com essas inteligências artificiais, independente de ser ChatGPT ou qualquer outra, tá? Como você conversa com ela, porque ela não tem contexto das coisas. Então, às vezes você faz uma pergunta muito crua e ela não sabe exatamente o que é que você está querendo, sabe? Então, você precisa prover um contexto mínimo para ela conseguir entender, ah, beleza, você quer isso aqui, essa resposta, mas nesse ambiente aqui, nesse contexto aqui, tá? Então, às vezes, quando você explica mais um pouquinho o processo, o que você quer, qual é a situação, etc., você consegue uma resposta melhor, tá? Então, quanto mais você souber criar o seu, que a gente chama de prompt, né, que é a mensagem que você vai mandar, melhor vai ser as suas chances de resposta, tudo bem? Então, olha só, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Descreva para mim o porquê esse código está indo para o else e não para o if. E aí dou 2 pontos, dou um Ctrl Enter aqui só para ir para a linha de baixo, né? E aí colo o código aqui, tá? Isso aqui eu meio que já identifiquei o que está acontecendo, certo? Então eu já disse para ele, ó, identifica aqui por que esse código está indo para o else. Ou seja, eu identifiquei que ele está vindo para cá para o else. Então já é meio que já é um passo, né? Eu já consegui identificar um pouquinho. Eu simplesmente não disse por que esse código está dando errado. Né? Muitas vezes a gente faz isso. Ah, por que esse código está dando errado? Não está funcionando correto. E aí isso não provê contexto nenhum. E aí ele vai ter que se virar para conseguir entender o que você está querendo saber, sabe? Então, tanto quando você vai, por exemplo, no nosso curso, muita gente manda dúvida para a gente desse jeito, manda o código e diz, ó, por que não está funcionando?
E aí, o que é que o nosso suporte tem que fazer? Tem que ler aquele código, identificar o que a pessoa está querendo, na verdade, que ele faça e por que provavelmente não está funcionando como ela estava esperando. Entende? Então, do mesmo jeito de quando você manda uma mensagem para um ser humano normal, né, que você tem que explicar o contexto das coisas, para cá do mesmo jeito, talvez até mais, na verdade, tá? Então, olha só, eu expliquei um pouquinho do contexto, isso melhora as minhas chances de ter uma resposta satisfatória. Então, vamos enviar para cá para ele. Ele vai ler o código e ele vai dizer para a gente, ó, o problema está relacionado ao uso do operador de comparação estrita, ou seja, o www, certo? No if. E aí ele explica bonitinho para a gente qual é o problema, enfim, vai explicar todo o processo, vai dizer ó, como resolver. Então tem várias formas de resolver. Essa forma aqui que ele botou para resolver é simplesmente horrível de resolver. É uma forma totalmente errada, em outras palavras. Por quê? Ele está transformando a variável em um number, então ele vai pegar esse 3 aqui, vai transformar no inteiro 3, e aí vai fazer a comparação, enfim. Esse é um dos problemas, por exemplo, do ChatGPT, não só do ChatGPT, né? De qualquer inteligência artificial. Quanto menos contexto ela tem, mais a resposta dela vai ser provavelmente errada. Não que aqui está errada. Então, principalmente a explicação está perfeita, ela está explicando bonitinho qual é o problema desse código, só esclarecendo para você caso você não tenha identificado. Aqui eu tenho uma variável com um número, tem um 3 aqui, mas isso aqui não é um número, isso aqui é um string, é um texto. Então é um texto que tem um 3 dentro, tá? Mas é um texto ainda. Aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, se o número for exatamente igual, por isso que eu coloquei 3 iguais, ao inteiro 3, aí ele entra aqui. Caso contrário, ele diz que não é o número 3, certo? Então, esse número ele é exatamente igual ao inteiro 3? Não. Por quê? Porque ele é um string. Se eu tivesse colocado o código somente com 2 iguais, aí sim ele iria funcionar, tá? Então ele explica isso daqui, isso é bom para a gente entender o nosso código, por exemplo, tá? E aí ele, enfim, dá alternativas, essa segunda aqui bem melhor, que é justamente você usar, ó, o igual sem ser 3 iguais. Aí você consegue fazer o código funcionar corretamente, tá? Tem várias abordagens que você pode fazer para corrigir esse problema, por exemplo. Essa é uma abordagem bem melhor do que essa daqui, que é simplesmente ridícula, tá? Então vamos lá, tem outras ainda abordagens que você pode utilizar. Bom, essa é uma das formas que você tem para usar o ChatGPT para te ajudar. Então deu algum problema, deu um erro, muitas vezes deu erro, mas você não sabe exatamente por que deu aquele erro. O que você pode fazer? Você pega o código, você pega o erro, você simplesmente não joga o erro no ChatGPT e diz para ele o que é que significa isso. Contexto, lembra? Então sempre diz, ó, rodei esse código aqui, deu esse erro aqui, você consegue me explicar o porquê? Não precisa ser tão educado assim também não, tá? Mas, enfim, é só treinar os modos também é bom. Então, prover o máximo de contexto que você conseguir, que aí você consegue uma resposta cada vez melhor. Quanto menos contexto, mais probabilidade da sua resposta ser horrível, tá bom? Então, vamos lá. Esse é uma das coisas, uma das utilidades que a inteligência artificial pode trazer para você. Tem outras coisas, como por exemplo, gerar funções específicas. Eu mesmo uso muito esse recurso, basicamente, que é o seguinte, ó. Vou até gerar um novo documento aqui, para não ficar misturado. Então, olha só. A gente pode usar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial para criar funções específicas para a gente, para auxiliar a gente. Então, um exemplo claríssimo que até uns dias atrás eu utilizei, que eu estava precisando de uma função para comparar datas? Acho que era comparar datas, tá? Para dizer quanto tempo falta entre uma data e outra, por exemplo, tá? E aí eu posso simplesmente ir lá, abrir o meu editor de código e criar esse processo, ou bem mais rápido, eu posso vir para cá e eu posso pedir para ele fazer isso. E aí o que é que eu faço? Eu simplesmente copio e colo o código que ele vai me dar? Não, eu vou ter que analisar ele ele vai me poupar tempo, mas ainda assim eu tenho que pegar o código e analisar, porque ele vai me dar código, quanto menos contexto, mais probabilidade de me dar código errado. Então, eu tenho que verificar se está de fato funcionando bonitinho, tá? Várias vezes eu pedi determinada coisa ao ChatGPT, por exemplo, ele me deu o código e aí eu vi que no próprio código que ele me deu tinham erros. Ou seja, tinham coisas que ele não tinha previsto, coisas que se eu mandasse tal informação, aquela função que ele me deu, por exemplo, não ia funcionar. Então, ele não vai fazer por você. Ele vai acelerar o seu processo, tudo bem? Então, olha só, vamos até pedir essa função de comparar data para você. Ó,
faça uma função em JavaScript, eu tenho que obviamente dizer pelo menos a linguagem, né? Que compara duas datas e retorne com a seguinte formatação. Eu vou dizer justamente como é que eu quero o retorno dela, tá? Então, vou botar aqui, por exemplo, há 2 meses atrás, ou há 3 dias atrás, ou há 5 anos atrás. A função, aí eu vou dar um pouquinho mais de detalhamento, tá? A função vai receber 2 objetos date, ou seja, eu vou mandar a data 1 e a data 2 e deve retornar uma string no formato acima. Então, dei um contextozinho bem legal para ele, tá? Vou dar um enter e aí com isso ele vai conseguir desenvolver para mim essa função, tá? Então ele vai fazer todo o processo para mim de desenvolver a função, coisas que eu faria manualmente, né, em outras palavras, e ele vai dar para mim algumas alternativas, tá? Eu já estou vendo aqui, por exemplo, pela função que ele está me dando, que ele não utilizou um recurso muito bom do JavaScript, que é a biblioteca Intel, tá? INTL, tá? É uma biblioteca que vai facilitar muito o processo para a gente gerar esse tipo de comparação, por exemplo. Ele fez usando puramente lógica. Então ele criou um processo matemático aqui que separa dias, datas, meses, anos, etc. Depois ele foi verificando aqui qual ia exibir, né? Se exibir dias, horas, meses, não sei o que. Fez as verificações e criou a função, tá? Essas comparações de datas geralmente são funções meio chatinhas mesmo de criar. Daí que vem essa ajuda muito boa. Então, ó, no final aqui tem o data 1, tem o data 2, que seria a data atual, né? E ele faz a diferença entre as datas. Essa é uma alternativa. Como eu falei, tem formas melhores de fazer essa função, por exemplo, utilizando a biblioteca Intel, que dá para fazer até mais fácil, mais bonitinho do que isso daqui. Mas ele fez essa função, muito provavelmente, olhando assim por cima, ela vai funcionar, entende? Então ela quebra o seu galho, por exemplo. Eu posso até melhorar ainda mais, por exemplo, ó, eu venho aqui no final e digo o seguinte, ó, eu melhoro a resposta dele. Não é porque ele me deu uma resposta que eu só acabou a conversa por aí. É uma conversa, então eu posso melhorar. Então eu posso fazer, por exemplo, o seguinte, ó. Faça a função utilizando a biblioteca, não é nem a biblioteca, né? Utilizando o objeto Intel. E aí mando para ele. Vamos ver se ele vai conseguir fazer de forma melhorzinha, tá? Então, ó, você pode usar o objeto Intel Relative Time Format para criar o X meses atrás, X dias atrás, enfim. Vamos ver se ele vai conseguir fazer bonitinho para mim. Então, aqui em cima, já vi que ele pegou o PTBR, já pegou bonitinho a biblioteca que ele vai usar, fez a conta matemática, e aí, ó, ao invés de aquela criação de strings, meses, não sei o que lá, ele já usou a biblioteca que eu mencionei para formatar bonitinho e evitar aquela construção gigante de várias strings há X meses atrás, há não sei o que lá, enfim, ó, criou a função, faz a mesma coisa, olhando por cima, tá, eu tô vendo que ela muito provavelmente está cumprindo o que eu pedi para ela, tá? E ó, criou utilizando uma outra metodologia, agora bem melhor, na minha opinião, pelo menos, né? Então, criou, faz a mesma coisa, só que de uma forma melhor. Legal? Então, eu tendo experiência com o programador, eu consigo usar ele para me auxiliar. Quando você, por exemplo, não tem experiência nenhuma, você pediu a função, ele deu essa função aqui, você pega essa função e usa essa função, entende? Como eu tenho experiência, como eu aprendi a programar, e aí por isso que, por exemplo, essas inteligências artificiais, elas dificilmente vão substituir o programador, entende? Por quê? Porque ainda tem o programador, ele vai ter todo o contexto, ele vai ter mais experiência, ele vai ter mais informações, em outras palavras, tá? Para trabalhar. Então ele vai conseguir chegar a resultados melhores. E aí a inteligência artificial, ela vem para ajudar a gente nesse processo. Então ela me deu uma função, me evitou aqui pelo menos uns 5 a 10 minutos, né? Criando essas contas aqui, esses ifs, enfim, tudo mais. Ah, mas não me deu com a função, com o recurso que eu queria. Beleza, então eu peço. Eu botei uma frase aqui, faz com o negócio que eu quero. Ele vai e faz com o negócio que eu quero. Entende? Bem mais fácil, bem mais rápido, eu simplesmente copio a função e consigo utilizar ela. Claro que eu vou analisar bonitinho para ver se ela está de fato funcional, beleza?
Show de bola. Esse é um outro recurso que eu consigo usar as inteligências artificiais para me ajudar na programação, para me melhorar a produtividade, por exemplo, na programação, tá? E outra coisa que eu posso utilizar, vou até abrir outra janelinha aqui, é para me explicar conceitos. Então, por exemplo, estou fazendo um sistema de login, por exemplo, e não sei muito bem como é que funciona, por exemplo, o conceito de JWT. JWT é o que? É um hashzinho, não sei o que, mas eu sei mais ou menos o que é, mas não sei muito bem o conceito. O que eu posso fazer? Eu venho para cá e faço o seguinte, me explique em termos fáceis de entender e teóricos o que é JWT. E aí dou um Enter. Dei pouco contexto, na verdade, né? Para ser um pouco mais rápido, mas aí ele vai explicar para a gente o que é JWT, até já vi aqui, que é um JSON Web Token. Então ele me explica bonitinho o que é, ele fala o que é um token, então ele já está até aprofundando um pouco mais, né? Como funciona um JWT, como é que funcionam as informações aqui. Eu pedi para ele, um entendimento teórico, então por isso que muito provavelmente ele não vai me dar código, mas ele vai me explicar como que funciona o JWT. Com esse conhecimento teórico eu consigo entender melhor quando eu ver o código, por exemplo. Então, me deu aqui todo o conhecimento, me deu até um resuminho. Resumo aqui do bonitinho, o bilhete de acesso, gostei dessa frase. E funcionou certinho, tá? E aí, se eu quiser aprender um pouco mais, aí eu vou perguntar, me dá um exemplo do processo de criar um JWT para fazer um login. Me dá um exemplo de um processo de validar um JWT. Uma dúvida que o pessoal tem muito, por exemplo, sobre JWT. Como, vou até botar aqui, funciona o processo de logout utilizando JWT. Olha só, vamos ver se ele vai conseguir explicar bonitinho. Tá? O processo de logout, que é desconexão, né? Ou seja, sair, o processo de deslogar, em outras palavras, é um pouco diferente de outras abordagens tradicionais. Aí ele fala algumas formas, né, que você tem, até está fazendo comparativo, né, com a sessão, com o JWT, que você pode, eu vou só explicar para não ficar lendo o que está aqui. Né? Você pode, por exemplo, simplesmente ignorar ou tirar aquele JWT, aquele hashzinho, ele é armazenado em algum lugar, você pode simplesmente remover ele daquele lugar, automaticamente o usuário vai ter deslogado, ou então, uma outra abordagem é você salvar no servidor que aquele hash específico ele não é mais válido, por exemplo, tá? Então, quando você faz um logout, quando você sai de um sistema que utiliza uma autenticação com JWT, por exemplo, o que é que o sistema vai fazer? Ele vai pegar aquele código e ele vai invalidar aquele código. Ou seja, ele vai salvar em uma lista específica em algum canto, ou num banco de dados, ou num arquivo de texto, enfim, não importa. Ele vai salvar em algum lugar dizendo que aquele hash não funciona mais. E aí, se você continua com aquele hash, por exemplo, salvo no seu cliente, no seu front-end, na sua interface, ou no seu aplicativo, por exemplo, quando você acessa o sistema, ele vai verificar, deixa eu ver se esse hash está válido ainda. Não está, está na lista aqui dos inválidos. Então quer dizer que alguém fez o logout utilizando aquele hash. Então já o cara não está mais logado, manda ele para a página do login. Entende? Então eu expliquei o que provavelmente ele explicou aqui com outras palavras, beleza? Então, maravilha, essa é como eu falei, 3 de infinitas outras formas que você tem para usar inteligência artificial para melhorar o seu processo enquanto programador. Tudo bem? A gente está, inclusive, no nosso curso completo, que tem um link na descrição se você quiser aprender a programar do zero. Eu te explico cada conceito de programação, tudo desde os primeiros passos. Mas a gente está gravando um curso completo de inteligência artificial, de uso de inteligência artificial como programador para ajudar, que aí essas 3 dicas que eu dei, por exemplo, são 3 dicas de 1 milhão que eu vou dar no curso, beleza? E esse curso vai ser inserido dentro do nosso pacote Full Stack. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso curso, quer aprender a programar de verdade, aqui embaixo na descrição tem um link bonitinho, você pode clicar, você vai conhecer o nosso curso, você vai ver a plataforma, como é que é, o curso por dentro, enfim, tudo mais, tá? Maravilha, então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, espero que você tenha aprendido bastante e utiliza, tá? E se você utiliza outras técnicas com inteligência artificial para melhorar a sua produtividade, comenta aqui embaixo o que é que você utiliza, como que você utiliza essas técnicas, beleza? Maravilha, até o próximo vídeo e valeu!